Estamos iniciando um toque de democracia. Olá, meus amigos, eu sou Kleber, delegado federal. Estamos iniciando mais um episódio de Um Toque de Democracia. No nosso vídeo de hoje, vamos falar sobre o que faz um vereador. Alguém já me perguntou se a única função do vereador seria dar nome para as ruas. Obviamente que não, né? O termo vereador tem origem no grego antigo, verea, que significa vereda ou caminho. É o que orienta ou determina o caminho a ser seguido pela administração municipal. Daí porque o ato de atuar como vereador é representado pelo verbo verear. O vereador atua na Câmara Municipal. Vale dizer, a Câmara Municipal é o órgão público municipal que congrega os vereadores. Por isso, é também chamada de Câmara de Vereadores. O vereador integra o poder legislativo municipal. O exercício de suas funções compreende principalmente duas atividades: a atividade legislativa e a atividade de fiscalização das ações do Poder Executivo Municipal. Falemos sobre cada uma delas. Função legislativa. Em sua atividade legislativa, os vereadores elaboram os projetos de lei, os discutem e os aprovam. A atribuição para legislar é chamada competência legislativa. Por sua vez, a competência legislativa é determinada, em seu nível mais elevado, pela Constituição Federal. Ela prescreve as matérias, ou seja, os temas que podem ser objeto de deliberação legislativa por parte dos poderes legislativos das três esferas governamentais: federal, estadual e municipal. Existem temas sobre os quais somente a União, ou seja, somente o Poder Legislativo Federal, pode legislar. Por exemplo, somente a União pode legislar sobre direito penal. Outros assuntos, a Constituição Federal permite que tanto a União quanto os estados possam legislar sobre eles. É a chamada competência legislativa concorrente. Existem ainda outras questões para as quais a Constituição Federal atribuiu a competência legislativa aos municípios. É importante lembrar que, mesmo atuando dentro da sua competência legislativa constitucionalmente conferida, os poderes legislativos da União, dos estados e dos municípios se encontram obrigados à observância de determinados limites impostos pela própria Constituição Federal. Por exemplo, é permitido aos municípios legislarem sobre matérias de interesse dos seus próprios servidores públicos. Entretanto, ao estabelecerem as normas regentes dos seus servidores públicos, os municípios se encontram obrigados à observância de determinadas normas constitucionalmente estabelecidas. Uma delas é o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos. Trata-se de um direito constitucionalmente garantido e que não pode ser ignorado quando os municípios estiverem legislando a respeito de seus próprios servidores. Qualquer norma municipal que contrarie os ditames maiores da Constituição da República estará eivada de inconstitucionalidade, ou seja, será uma norma inconstitucional, cabendo ao Poder Legislativo Municipal revogá-la ou, caso não o faça, ao Poder Judiciário declará-la inconstitucional, tornando-a sem efeito. Da mesma forma que deve observar os limites impostos pela Constituição, as leis municipais devem observar também os limites impostos pela Constituição Estadual, a menos que o dispositivo contrariado da Constituição Estadual esteja, ele próprio, eivado de constitucionalidade. Também as legislações infraconstitucionais, ou seja, as leis ordinárias federais e estaduais, devem ser observadas durante o processo legislativo municipal. Uma norma municipal não pode contrariar uma lei federal ou estadual que trate daquele mesmo assunto. É por isso que, no exercício de suas atividades, o Poder Legislativo Municipal deve proceder a uma constante e aprofundada avaliação jurídica relativamente às leis que pretende submeter à aprovação. Normalmente, esta avaliação é realizada por assessores jurídicos. Bem ainda, devem passar por uma comissão de vereadores que realizará esta análise. Cada órgão legislativo dá a esta comissão um nome. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, existe um grupo de deputados federais que integram a chamada Comissão de Constituição e Justiça.
que avalia, dentre outros aspectos, a constitucionalidade dos projetos de lei antes que eles sejam submetidos à votação pelo plenário. Após aprovados o projeto de lei, o texto é levado ao prefeito municipal que, concordando com aquele dispositivo, o sanciona, ou seja, o ratifica e determina a sua publicação no Diário Oficial. Após publicado, o projeto efetivamente se torna lei. Caso o prefeito não concorde com o texto, ele veta o projeto e este retorna à Câmara Municipal. Agora, os vereadores irão decidir se mantêm o veto do prefeito ou se o rejeitam. Mantido o veto, o texto simplesmente não terá qualquer validade. Caso ocorra a rejeição do veto, o projeto se torna lei e é promulgado pela mesa da Câmara Municipal, entrando em vigor mesmo a contragosto do prefeito. Quanto à função fiscalizadora dos vereadores, podemos dizer que compete a eles aprovarem o orçamento anual do município e a lei das diretrizes orçamentárias. Neste processo, o prefeito apresenta à Câmara Municipal o orçamento do município para o ano seguinte. É uma prévia, uma estimativa de tudo que o município deverá gastar naquele ano. A Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, é a discriminação detalhada de como ocorrerão aqueles gastos previstos no orçamento anual. Uma vez aprovada a Lei das Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo ficará responsável pelo seu fiel cumprimento. Compete aos vereadores a fiscalização do adequado cumprimento da Lei das Diretrizes Orçamentárias pelo Poder Executivo. Compete ainda aos vereadores observarem se os recursos estão sendo aplicados da forma mais eficiente, bem ainda, se o interesse público está sendo observado. Essa atividade fiscalizadora se dá não apenas de forma direta, com o acompanhamento atento e constante das atividades do Poder Executivo, como também na avaliação e nas discussões quando da apresentação pelo prefeito dos projetos de lei de sua autoria submetidos à aprovação pela Câmara Municipal. Finalmente, o mais importante, devem os vereadores manterem sempre em mente que eles exercem um mandato, ou seja, pensam, agem, falam e decidem não em nome próprio, mas em nome dos seus eleitores. Por isso, devem eterna e constante fidelidade aos interesses da sociedade como um todo e, em especial, dos seus eleitores, sem jamais deixar de levar em conta o interesse público e o bem-estar social. Eu sou o Kleber, delegado federal, candidato a vereador, número 55155, PSD. Muito obrigado.